Olá pessoal, capítulo 3 hoje, conformando-se à justiça. Quando aceitamos pela fé que somos a justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21, e a recebemos pessoalmente, começamos a nos conformar com aquilo que cremos que somos. O fardo da insegurança é retirado de nós. Não somos mais guiados pelo que as outras pessoas dizem ou pensam a nosso respeito. Mas a falta de entendimento sobre a justiça pode resultar no vício em aprovação e em outras formas de cativeiro que nos fazem infelizes e que impedem a nossa liberdade. A Bíblia Ampliada, publicada somente nos Estados Unidos, descreve a justificação como passarmos a ser justos diante de Deus e depois nos conformarmos consistentemente à sua palavra em pensamento, palavras e atos. Romanos 10:3. Em outras palavras, quando somos justos aos olhos de Deus, começamos a pensar o que é certo, falar o que é certo e agir corretamente. É um processo no qual estamos progredindo continuamente. O Espírito Santo trabalha em nós, ajudando-nos a nos tornarmos a plenitude daquilo que o Pai deseja que sejamos em Cristo. O resultado do trabalho da justiça, que é finalmente visto nos pensamentos, palavras e ações certos, não pode ter início até que aceitemos a nossa posição de justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. O ponto de partida é o momento em que acreditamos que somos a justiça de Deus em Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5:21. Uma vez mais, eu o encorajo a dizer em voz alta o que Deus diz a seu respeito em sua santa palavra. Diga diariamente: sou a justiça de Deus em Cristo e, portanto, posso ter um comportamento justo. Vamos dar uma olhada no que significa pensar, falar e agir de forma justa aos olhos de Deus. Pense certo. Pergunte a si mesmo o que você crê a seu respeito. Você acredita que precisa ter a aprovação das pessoas para ser feliz? Se pensa assim, você nunca será feliz quando alguém o reprovar. Você acredita que tudo que faz está errado? Se pensa assim, continuará a ter um comportamento errado. O fruto da sua vida será aquilo que você acredita que é. Deus quer que nossas atitudes sejam justas, então Ele nos dá aquilo que precisamos para alcançar isto. Deus nos dá o fruto da justiça para que possamos nos tornar justos naquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Embora tenhamos pecado, o dom gratuito da justiça de Deus não pode jamais ser comparado ao nosso pecado. O nosso pecado é grande, mas o dom gratuito da justiça de Deus é maior. O nosso pecado é absorvido pela justiça de Deus. A nossa justiça não se encontra no que as pessoas pensam a nosso respeito. Ela se encontra em Cristo. Ele é a nossa justiça vinda da parte de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Precisamos aprender a pensar na nossa justiça e acreditar nela. Fale certo. As palavras são poderosas, portanto, leve-as a sério. As palavras podem ser a sua salvação, mas também podem ser a sua condenação. Mateus 12:37. Uma das formas pelas quais aprendemos a falar o que é certo é tomar cuidado com o que dizemos a respeito de nós mesmos. Durante muitos anos, convivi com uma jovem a quem chamarei Susan. Susan ama o Senhor, mas veio de um passado de abusos. Ela é muito insegura e é o tipo de pessoa que vive para agradar a todo mundo. Eu diria definitivamente que ela é uma pessoa viciada em aprovação. Susan deixa que as pessoas a dirijam a maior parte do tempo. As decisões dela são influenciadas pelo que as outras pessoas querem que ela faça, em lugar do que o Espírito Santo quer que ela faça. Ela diz o que acha que as pessoas querem ouvir. Ela não segue o seu próprio coração. Susan frequenta a igreja, mas na verdade não ouve muitos ensinamentos sobre os princípios bíblicos que estou mencionando nesse capítulo. Ela ouve muitos ensinamentos sobre leis, regras, regulamentos e doutrinas da igreja, mas nem de longe o bastante sobre como viver uma vida de vitória. Assim, ela não entende a importância das palavras, principalmente das suas próprias palavras. Ela não percebe que está sendo derrotada na vida por suas próprias palavras.
Quantos de nós fazemos o mesmo? Precisamos aprender a falar vitoriosamente. Precisamos aprender pela fé a dizer a respeito de nós mesmos o que Deus diz a nosso respeito em sua palavra. Haja certo. Existem muitas igrejas que ensinam doutrina e isso é bom. Todos nós precisamos do fundamento firme de uma doutrina boa e sólida. Mas juntamente com essa doutrina também precisamos saber como viver a nossa vida. Se quisermos representar Jesus de forma adequada, precisamos andar em vitória. A Bíblia declara que somos mais que vencedores, Romanos 8,37, e que iremos reinar em vida como reis através de Jesus Cristo, Romanos 5,17. Se formos derrotados e não andarmos como vitoriosos, ninguém irá desejar o que temos. Mas quando somos vitoriosos, as pessoas veem isso e desejam ter as mesmas vitórias em suas vidas. Explicando melhor, se quisermos que as outras pessoas aceitem Jesus, devemos mostrar a elas que ter um relacionamento com Ele faz uma diferença real em nossa vida. Quando nos chamamos de cristãos e frequentamos a igreja, mas estamos sempre nos comportando mal, as pessoas acham que somos hipócritas e falsos. Deus nos deu o poder de fazer as escolhas certas e de manifestar um comportamento justo. A forma como agimos é importante. O entendimento de que eu era uma cristã que tinha muito pouca vitória em minha vida foi o que me encorajou a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Isso aconteceu em 1976. Como cristã, eu sabia que havia sido salva pela graça e que iria para o céu quando morresse. Mas eu não estava apreciando a jornada. Eu era infeliz e tinha uma atitude negativa perante a vida. Seja qual fosse o efeito que estivesse exercendo sobre os outros, ele certamente não era positivo. Eu precisava de uma enorme mudança. Estava frequentando a igreja, mas não conhecia realmente a palavra de Deus. Confiava nele para me levar para o céu, mas não para cuidar de tudo que dizia respeito a mim. Eu clamava por ele em caso de emergência, mas não permitia que ele entrasse na minha vida diária. Mas Deus tinha uma vida muito melhor para mim do que eu jamais havia sonhado. Ele tem o mesmo para você. Não se contente com menos do que o melhor que Deus tem a lhe oferecer. Você pode ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Você pode desfrutar da comunhão diária com Ele e andar em vitória enquanto atravessa essa vida. O Senhor deseja nos ensinar a viver, a pensar, a falar e a agir para o nosso próprio bem e felicidade, assim como para glorificá-lo. Esses princípios são ensinados claramente na Bíblia. Quando estudamos a palavra diligentemente e permitimos que o Senhor abençoe a nossa vida com a verdade, não há limites para o que Ele pode nos mostrar. Somos os seus representantes pessoais na terra e precisamos representá-lo bem. 2 Coríntios 5:20. Doutrina versus liberdade. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Frequentei a igreja por muitos anos e nunca ouvi uma mensagem sobre o poder que minhas palavras exerciam sobre a minha vida. Talvez eu tenha ouvido alguma coisa sobre os pensamentos, mas se isso aconteceu, não foi o bastante para exercer qualquer impacto sobre a minha vida, porque não mudou o meu modo de pensar. Ouvi sobre graça e salvação e outras coisas boas, mas não foi tudo que eu precisava saber para viver na justiça, paz e alegria que Deus oferece a todos os que creem. Romanos 14:17. Existem muitas igrejas maravilhosas que ensinam a palavra de Deus em sua totalidade e eu o encorajo a certificar-se de que, seja qual for a igreja que você decida frequentar, seja um lugar onde você aprenda e cresça espiritualmente. Não devemos frequentar a igreja simplesmente para cumprir uma obrigação que talvez pensemos ter com Deus. Devemos ir à igreja para termos comunhão com os outros crentes em Jesus Cristo, para adorar a Deus e para aprendermos a viver e desfrutar da vida que Jesus morreu para nos dar. Na Bíblia, somos chamados de sal e luz, Mateus 5, de 13 a 16. Isso significa que as nossas vidas devem tornar as pessoas sedentas pelo que temos e trazer um holofote de luz para iluminar as trevas em que vivem. Às vezes, o ensino religioso não nos leva suficientemente longe. Ele fica somente no âmbito da doutrina.
Às vezes ficamos tão presos à doutrina da igreja e às regras e regulamentos que na verdade nunca recuperamos o poder, a vitória e a liberdade que Jesus morreu para nos dar. Por exemplo, aprendi a orar, mas nunca me disseram que eu poderia ir com confiança ao trono da graça. Não me ensinaram sobre a justificação por meio de Cristo. Portanto, Tiago 5,16, que declara que há um tremendo poder que é disponibilizado quando um justo ora, não tinha qualquer efeito sobre a minha vida. Eu tentava orar enquanto estava cheia de culpa e condenação. Eu tentava orar enquanto me sentia insegura e temerosa de que Deus não estivesse satisfeito comigo. Em consequência, minhas orações eram fracas e não muito eficazes. Eu aprendi o principal sobre a oração, mas não sobre o poder da oração disponível ao crente que entende a justificação. E mais ainda, foi-me dada a impressão de que era espiritual sentir-se indigno e ver a mim mesma como uma pobre e miserável pecadora. Embora todos nós tenhamos pecado, não é espiritual nos sentirmos mal a respeito de nós mesmos, nem sermos inseguros, como se fôssemos pessoas más, terríveis e imprestáveis que nunca podem fazer nada certo. Eu me senti assim sem Jesus e acabei me sentindo do mesmo jeito depois de aceitá-lo como meu Salvador e Senhor. Isso estava errado. É vontade de Deus e, portanto, é espiritual e agradável a Ele ver-nos em Cristo. Devemos crer que se nos arrependermos de nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele nos deu a sua retidão. Devemos andar nessa vida de cabeça erguida porque somos filhos de Deus e Ele nos ama. A religião e a justificação. Algumas pessoas dentro da comunidade religiosa ficam contrariadas quando ouvem alguém como eu falar sobre justificação. Recebi mais críticas e julgamentos de algumas pessoas religiosas sobre a questão da justificação do que sobre qualquer outra coisa que ensino. Fui acusada de dizer que não tenho pecados, o que nunca disse. Sei que faço coisas erradas, peco, mas não me concentro no meu pecado e não fico em constante comunhão com Ele. Minha comunhão é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 João 1,3. Uma vez que Deus fez provisão para os nossos pecados, peço a Ele que perdoe todos os meus pecados. Recebo o seu dom do perdão e depois continuo mantendo comunhão com Ele e servindo-o. Não creio que tenho de acrescentar a minha culpa ao seu sacrifício. O sacrifício dele foi completo e perfeito e nenhuma obra da minha carne poderá aperfeiçoar aquilo que ele fez. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Obviamente, o nosso alvo deve ser não pecar. Mas se pecarmos, Deus já providenciou Jesus, que foi perfeito em nosso lugar. Ele se conformou à justiça em todas as áreas. Sucumbir a uma vida inteira de culpa é simplesmente outra forma de vício em aprovação. Achamos que estamos conquistando o perdão de Deus quando nos sentimos culpados. É a nossa forma carnal de pagar por nosso erro. As boas novas são que Jesus já pagou e podemos olhar para Ele e nos identificar com Ele quando precisamos de perdão. Jesus não morreu por nós para que tivéssemos uma religião. Ele morreu por nós para que pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus por meio dele. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos ocupar uma posição correta diante de Deus. Ele morreu para que pudéssemos chegar com ousadia diante do trono da graça em oração e ter as nossas necessidades atendidas. Você está tendo comunhão com Deus ou com o pecado? O diabo tem prazer em nos lembrar diariamente todos os nossos erros do passado. Na segunda-feira, ele nos lembra dos erros de sábado e domingo. Na terça-feira, ele nos lembra dos pecados cometidos na segunda e daí por diante. Certa manhã, eu estava passando meu tempo com o Senhor, pensando nos meus problemas e em todas as áreas onde eu havia falhado, quando de repente o Senhor falou ao meu coração: Joyce, você vai ter comunhão comigo ou com seus problemas? É a nossa comunhão com Deus que nos ajuda e fortalece para vencermos os nossos problemas. Somos fortalecidos através da nossa união com Ele. Se passarmos o nosso tempo com Deus tendo comunhão com os nossos erros de ontem, nunca receberemos força para vencê-los hoje.
Meditar em todos os nossos erros e fracassos nos enfraquece, mas meditar na graça de Deus e em sua disposição para perdoar nos fortalece. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículos 10 e 11. O nosso relacionamento e comunhão devem ser com Deus e não com os nossos pecados. Por quanto tempo você costuma ter comunhão com seus pecados, fracassos, erros e fraquezas? Seja o tempo que for, é tempo perdido. Quando você pecar, admita isso, peça perdão e depois continue a ter comunhão com Deus. A passagem das Escrituras acima diz que estamos vivos para Deus, vivendo em uma comunhão inquebrantável com Ele. Não permita que os seus pecados se interponham entre você e o Senhor. Mesmo quando você pecar, Deus ainda quer passar tempo com você, ouvir e responder às suas orações e ajudá-lo em todas as suas necessidades. Ele quer que você corra com Ele e não para longe dele. O pecado acidental. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Gosto de colocar as coisas assim. Eu costumava ser uma pecadora em tempo integral, que de vez em quando acidentalmente escorregava e fazia alguma coisa certa. Mas agora que passei muitos anos desenvolvendo um relacionamento pessoal profundo com Deus e a sua palavra, eu me concentro em ser uma filha de Deus obediente em tempo integral. Ainda cometo erros, mas nem de longe tantos quantos cometi um dia. Ainda não estou como deveria estar, mas graças a Deus porque não estou como costumava estar. Há vezes em que cometo erros acidentalmente, mas não é o desejo do meu coração errar. Não peco deliberadamente, conscientemente. Não peco habitualmente. Então não permito que as ocasiões me deixem insegura. Não faço tudo certo, mas sei que a atitude do meu coração é certa. Posso estar tendo um dia absolutamente maravilhoso, sentindo-me muito próxima ao Senhor e muito espiritual. Então, meu marido Dave chega em casa e diz que não gosta da roupa que estou usando. E de repente fico zangada e na defensiva, dizendo a ele tudo que também não gosto a respeito dele. Não é minha intenção que isso aconteça. Na verdade, desejo ser doce e submissa quando ele chega em casa. Mas como Paulo disse em Romanos 7, as coisas que quero fazer não faço, e as coisas que não quero acabo fazendo. Sinto-me tão feliz por Deus ver o nosso coração e não os nossos pecados. Sou como o homem que ficava deitado na cama orando. Querido Senhor, até agora, no dia de hoje, não fiz nada de errado, mas dentro de alguns minutos vou me levantar e depois disso vou precisar muito de ajuda. Ou como gosto de dizer, não tenho dificuldades para me relacionar com pessoas quando não há ninguém em casa a não ser eu. Planejamos ter um comportamento correto porque nossos corações são justos, mas assim como Paulo, nossos planos nem sempre funcionam. Graças a Deus por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Lamentações 3, versículos 22 e 23. Competição. Só porque você é cristão não significa que vai fazer tudo certo o tempo todo. Mas porque você foi justificado diante de Deus, pode parar de se comparar a todo mundo e de competir com todo mundo. A nossa aceitação não está em sermos como todo mundo, mas em sermos quem somos por meio da fé em Cristo. Seja o melhor que você puder. Não procure alguma outra pessoa na igreja que você considera irmã supercrente ou irmão super santo, alguém que parece ter tudo o que é preciso para tentar fazer o máximo possível para ser como eles. Pode ser que eles tenham um lado totalmente diferente que só mostrem em casa. Todos nós temos a nossa bagagem que tentamos esconder em público. Apesar do quanto possamos parecer maravilhosos aos olhos dos outros, todos cometemos erros. Você não é pior do que ninguém. Você tem pontos fortes e fracos e faz coisas certas e coisas erradas. Você peca assim como todos pecam. E pecado é pecado apesar da natureza ou magnitude.
Não importa o quanto nos esforcemos, nenhum de nós será completamente perfeito nessa vida. Mas não sermos perfeitos em tudo o que fazemos não significa que não temos dignidade ou valor. Você é especial, único, e isso significa que só existe um de você, com as imperfeições e tudo mais. Meu marido tem um espaço entre seus 2 dentes da frente. Há algum tempo falamos sobre corrigir isso. Depois de pensar a respeito, eu disse a ele que preferia que deixasse o espaço ali, porque é parte dele e gosto dele do jeito que ele é. O mundo pode considerar isso um defeito, mas para mim é simplesmente Dave. Nossos filhos pensam o mesmo. Competir com os outros e nos compararmos com eles só pode gerar 2 coisas. Uma atitude de orgulho por nos considerarmos melhores do que os outros, ou uma atitude de insegurança por considerarmos os outros melhores do que nós. Essas 2 atitudes não provêm de Deus e devem ser evitadas. De acordo com as Escrituras, Jesus quebrou a parede de separação entre as pessoas. Efésios 2,14. Nenhum de nós tem nenhum valor exceto o que temos em Cristo. Os nossos pontos fortes provêm dele como dons e não podemos receber o crédito por eles. Os nossos pontos fracos são cobertos por sua graça e só podemos agradecer-lhe por isso. E se os nossos pontos fortes são dons de Deus, então é um despropósito julgarmos o nosso valor comparando-nos aos outros. Se Deus concede os dons, certamente não devemos nos sentir inferiores apenas porque Ele não nos deu os mesmos dons que deu a outra pessoa. Todos temos dons, mas eles diferem entre si. Romanos 12, versículos 3 a 8. Nas Escrituras, vemos um exemplo no qual os discípulos de João Batista se sentiram ameaçados pela popularidade do ministério de Jesus. Eles foram até João e disseram: todos estão indo ao encontro dele. A resposta de João deveria ser analisada com seriedade por todos aqueles que sentem a necessidade de se comparar aos outros ou de comparar os seus dons e habilidades com os dos outros. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3:27. João sabia o que havia sido chamado para fazer, e ele estava fazendo isso. Ele não se sentia ameaçado por ninguém que parecesse ser maior ou melhor do que ele. Ele sabia que só era responsável por ser o melhor que pudesse ser. João não era responsável por ser ninguém mais, nem mesmo por ser como ninguém mais. Às vezes procuramos ser como os outros, esperando ganhar a aprovação deles. Precisamos nos lembrar que a aprovação de Deus é o que realmente precisamos e que a teremos desde que busquemos a vontade dele para as nossas vidas. Deus nunca nos ajudará a ser ninguém mais além de nós mesmos. Creio que o Espírito Santo se entristece quando competimos com os outros e nos comparamos a eles. Ele quer que sejamos nós mesmos e que gostemos de quem somos. Lembre-se de que você não precisa ser como ninguém para ser aceito. Os padrões do mundo não são os padrões de Deus. O mundo pode dizer que você precisa ser como essa pessoa ou como aquela, mas a vontade de Deus é que você seja você mesmo. Passei muitos anos tentando ser como outra pessoa. Meu marido, minha vizinha, a esposa do meu pastor, etc. Fiquei tão confusa que perdi de vista a pessoa que eu era. Foi um grande dia de vitória para mim quando finalmente entendi que Deus só queria que eu fosse eu mesma, que Ele havia me criado com suas próprias mãos no ventre da minha mãe, que eu não era um erro e que podia comparecer diante dele como alguém especial, sem precisar me comparar aos outros. Jesus é o nosso padrão e não qualquer outra pessoa. Se você vai procurar ser como outra pessoa, que seja como o próprio Jesus. Ele é a nossa justiça. Então, abrace essa justiça que produz sentimentos de que somos justos em vez de errados e comece a viver livre da insegurança. Agora, vamos dar uma olhada em como é importante ter um sentimento de valor para vencermos o vício da aprovação. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.